apenas queria que você soubesse. Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais uma edição do programa Trabalhismo em Movimento. Hoje para falarmos sobre música popular brasileira de cunho político. Quero registrar que a edição desse programa foi sugerido pelo Dr. Ades de Oliveira, secretário executivo da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que está presente conosco aqui nos estúdios da Rádio Legalidade, juntamente com seus convidados especiais. Quero registrar aqui a participação da Gabi, presidente da Juventude Socialista do PDT, Obrigada. Aqui do Distrito Federal, também do nosso grande professor Rafael Ribeiro Teixeira, trabalhista raiz, membro do PDT de Belo Horizonte, Minas Darcy, e também do nosso companheiro André Gaeta, um dos fundadores do PDT, juntamente com Brizola, Darcy Ribeiro, João Goulart e tantas outras lideranças aí que nos orgulha aí de ser do partido. Então, quero agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos, e de antemão quero passar a palavra para o Dr. Ades para falar especificamente sobre uma importante música, que é a canção Disparada. Uma música que fez muito sucesso nos anos de 66, após a ditadura militar, que fala sobre as desigualdades sociais, sobre as injustiças que foram feitas, das dificuldades também do homem do campo, do trabalhador rural, do homem que saiu lá do sertão, para fazer justiça, e principalmente também relacionado ao nosso saudoso ex-presidente João Goulart, que essa música, Dr. Ades, tem muito a ver com o ex-presidente João Goulart, que na época tinha aí um projeto de transformação do Brasil e foi ceifado, foi frustrado após, com o rompimento aí com a ditadura militar de 64. Então, quero lhe passar a palavra para fazer a sua contextualização e dizer da importância desse tema para a gente discutir aqui no nosso PDT. É uma alegria estar aqui nessa tarde, registrando aqui a presença de alguns companheiros do partido, para a gente falar um pouco, pensar um pouco, relembrar e falar da música popular brasileira. Como o companheiro Gaeta diz, música engajada, música com cunho político. Então, nós estamos iniciando esse trabalho. Aqui nós teremos uma vez por semana uma apresentação, uma discussão, uma fala sobre a música popular brasileira, que marcou e que marca as gerações e a história do nosso país, a história política, social do nosso Brasil. É uma alegria muito grande, viu, professor Rafael? O professor Rafael está nos visitando aqui. A Círlia, nossa companheira, vice-presidente do PDT lá de Belo Horizonte, me recomendou o professor, e a gente conversando aqui, ele comentou sobre a música Disparada, e nós vamos então estar falando um pouquinho. O professor Rafael é professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, é dentista e membro atleticano, e membro do diretório do PDT, lá do estado de Minas Gerais. Então, vou passar a palavra para ele agora, mas antes eu vou passar para a companheira Gabi, que foi convidada para fazer uma apresentação, uma palhinha aqui, da música Disparada, que foi sucesso do Jair Rodrigues, num festival de música da Record, muitos anos atrás. Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar.
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tãs de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Muito bem, Gabi. Parabéns pela música, né? Realmente o violão aí tá afinado. E a gente não sabia do talento, né? A gente tinha aí um integrante do PDT, um artista, né? Essa faceta, né? Isso. Multifacetado. Mas falando sobre a letra da música, eu queria ouvir a opinião do professor Rafael, ele que conhece muito a história dessa música. A letra já inicia falando que, deixando a mensagem, né, que vai desagradar alguém. A gente sabe que essa música fez muito sucesso nesse festival lá em 1966, primeiro festival da Record, e devido, né, à ditadura militar. Eu queria lhe perguntar, né, quem que a música, né, estava se referindo que não ia agradar alguém. A gente sabe que, principalmente as mídias na época, falavam muito, né, que a ditadura militar era boa e que pensavam, né, na questão econômica, no crescimento do país, mas na verdade, né, foi bem ao contrário. O que o senhor acha dessa letra? Qual que é a sua visão? Fala um pouco sobre a história. Olha, na minha visão, a música retrata a vida de João Goulart, do nascimento até o final. Porque ele começa dizendo que veio do sertão, e o João Goulart era fazendeiro, né? Era estanceiro, né? E nas fazendas ele conheceu a vida do trabalhador, né? Ele participava da vida da fazenda. Então ele conheceu de perto as lutas do trabalhador rural.
e, consequentemente, aí vai desenvolvendo toda uma história. Eu tenho ali no slide preparado toda a letra e a comparação. Eu botei de um lado a Disparada, que é a letra do André, né? Ou do Theo. Isso. E do outro lado, a interpretação que meu pai, na época por volta de 66, na época do festival, logo depois ele juntou meus tios, para analisar, fizeram uma análise, ficou meio incompleta, mas ele percebeu que era a vida do João Goulart. Passou muitos anos, quando eu estava participando do PDT de Minas Gerais, e eu lembrei disso, e falei com ele, pai, vamos resgatar aquela história, aquele princípio que vocês acharam na música, e começamos a analisar a música de novo. E chegamos nessa conclusão aí, que vocês vão ver, analisar e pensar se pode ser ou não pode ser. Para mim é. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Então ali ele diz, eu sou fazendeiro, vi e vivi a vida difícil do sertanejo. Essa é a Então, interpretação nossa, porque ele fala que vem do sertão, né? Isso. Então, ele era fazendeiro, ele era estanceiro, vivi a vida difícil. Só fazendo um complemento, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul e bem próximo lá da fazenda que ele herdou, fazenda do João Goulart. E realmente, era de família tradicional, voltada ao interior do estado do Rio Grande do Sul, que conhecia as dificuldades, né, a realidade do homem do campo, do trabalhador rural. E com certeza, né, essa letra, a gente escutando ela, tem muito a ver com a questão das dificuldades do campo, não só da fronteira lá, como também aqui do sertão, né? E analisando também a questão da migração, né? Que as próprias mídias passavam que as pessoas que vinham para a cidade era uma maravilha. E, na verdade, chegavam aqui e tomavam um choque de cultura, né? Era totalmente diferente. Então, talvez também a letra traz esse pensamento, porque ele tinha um projeto realmente inovador para o Brasil, que unia o campo e a cidade, e foi frustrado esse projeto, a gente sabe, aí pela ditadura militar. Isso. Também queria ouvir aí o Gaeta, né, que é um conhecedor do trabalhismo, foi um dos fundadores aí do PDT, que conhece a história do João Goulart, muita dificuldade, né, enfrentou para defender as lutas de classes sociais, o trabalhismo, principalmente também a educação. Eu acho que se tem uma música que é fidedigna, a figura, o personagem da nossa história, esse ícone, João Belchior Marques Goulart, né? Ainda agora há pouco, na hora do almoço, a gente estava falando, né? Que no futebol tem gato, né? Gato é quando o menino é mais velho e você faz ele ficar com idade mais nova para poder jogar no meio dos meninos mais novos. O Jango era gato ao contrário. O pai dele registrou ele um ano em 18, só que ele nasceu em 19. Ele nasceu dia 1º de março de 1919, né? Então, até nisso, ele já nasce mais velho. Eu brinco sempre com o João sobre isso, o João Vicente, filho dele. Mas é isso, se tem uma música que é fidedigna ao personagem, é essa música. Tem outras músicas importantes, das músicas engajadas, conforme o professor Dr. Ades citou, né? Mas aquele período foi um período muito difícil, né? Para aquela quadra que o Brasil atravessou, vinha já de um processo que eles já tentaram fazer com Getúlio, tudo, e a gente sempre diz que suicidaram Getúlio, né? Getúlio foi levado àquele ato trágico para a nossa história, para o trabalhismo, né? E o Jango, eu, quando jovem, estou falando na primeira pessoa do singular, que o doutor se referiu à minha pessoa, tanto quanto ao Prestes quanto ao Jango, eu era um pouquinho cético, né? Fala, poxa, tinha que ir para o pau, tinha que ir com enfrentamento, né? E o Prestes aconselhou a ele não ir, que as condições não eram objetivas. Tinha, sim, um texto das Forças Armadas favoráveis. General Zerbini, que poderia barrar, inclusive, a descida da tropa do Mourão de Matos em Minas,
que partiu de Juiz de Fora, não é verdade? É. Nós estamos aqui com 2 mineiros que podem me corrigir se eu estiver errado. General Zerbini comandava o Vale do Paraíba, né? Ele seguraria. Naquela época ele tinha controle sobre a Vila Militar de Resende. O que o Jango falou? O Jango era o comandante-chefe das Forças Armadas, como todo presidente da República, como é o nosso presidente Lula. Falou, não, eu não quero derramamento de sangue do nosso povo. Aí você mostra o caráter humanista do Jango. E ele faz referência a essa parte na Na música, Exatamente, é nisso que eu... falando sobre o gado, que o gado a gente marca e a gente mata, É, mas gente não. gente não. Então esse é o caráter humanista, generoso, fraterno do Jango. Acusado de coisas que ele não era, né? Tinha, sim, um conjunto de forças da esquerda, inclusive do Partidão, do PCB, junto com ele. Mas ele não era um comunista. Nunca foi. Ele era católico. Família, tu é gaúcho, tu sabe disso, dos tradicionais lá de São Borja, de São Francisco de Borja. Então, até isso mentiram, sobre tudo, entendeu? Inventaram uma lata de tinta na pintura do apartamento lá no Leblon. Você acha que o Jango, o estancieiro, e que ele chegou a ter 44 propriedades rurais, o Jango chegou a ser, e ele conhecia bastante gado, porque ele chegou a ter o maior rebanho do Brasil. E o segundo era o Tião Maia, que acabou sendo perseguido, foi parar na Austrália, o Tião Maia, porque ele era amigo do Jango. E ambos eram de famílias tradicionais, conservadoras até, do ponto de vista dos costumes. Então, se tem uma música que é fiel, ipsis literis, a figura do Jango é a composição do Geraldo Vandré e do Theo de Barros. Né? Eu acho que é uma página indelével do cancioneiro popular, da luta de protesto, de engajamento, né? Ali, naquele período, um período muito duro, né? E o compositor principal, assim, principal, não que o Theo de Barros não seja, mas o Geraldo Vandré, um ícone da época, Foi o letrista. foi penalizado por conta do seu engajamento, né? E torturado barbaramente, ficou inclusive com problema mental. Tem a sequela até hoje, o Geraldo Vandré vive até hoje. Então, assim, o Jango, que foi, juntamente com Getúlio, o maior presidente das reformas verdadeiras para o país. As reformas de base. E olha, você vê que a ditadura é tão tosca, essas forças reacionárias internacionais do imperialismo, que o Estatuto da Terra, idealizado por Jango, junto com aquele coletivo de forças que você tinha, comandadas na questão da terra por Francisco Julião, que era das Ligas Camponesas, foi elogiado até pelos americanos, que fez reforma agrária. O Estatuto da Terra foi usado pelo Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar. Então era tosco, foram toscos e são até hoje o que fizeram com o Jango. Um humanista, um homem com coração generosíssimo. Então chega a dar emoção na gente de falar dessa questão. Essa música toca muito. Quem tem um pouquinho de sensibilidade, não precisa ser de esquerda nem ser trabalhista. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de sensibilidade e amor no coração vai se tocar se ele mergulhar na letra. Se ele entender a profundidade conforme a análise do professor Teixeira faz dessa página maravilhosa da nossa música. Tá certo, e aí eu quero dar os parabéns para o doutor Hades, né, que trouxe esse tema para a gente fazer uma contextualização também com a atual situação política que estamos vivendo. Na época da ditadura, a gente sabe da censura que eram feitas, né, inclusive os próprios artistas tinham que se manifestar através de músicas, muitas vezes Pseudônimos. eram canceladas, né, não deixavam gravar, mas essa aí... né, foi gravada e faz sucesso até hoje, né, e com certeza diante da história aí do trabalhismo, principalmente do João Goulart, né? Isso. Hades. Muito bom, é isso mesmo. A música, na época, a mensagem chegava mais rápido à sociedade, né? Hoje temos as redes sociais numa velocidade incrível, mas naquela época a música,
há alguns anos atrás, na verdade, a arte, a pintura, né, atravessava Rádio AM, né? isso. Não existia FM. Exatamente. Mas vamos conhecer mais um pouco da letra, da música. Da letra, Vou passar da música a palavra do agora Vandré, para o né? professor Rafael. Então a música começa com aquela frase, olha só. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Então, prepare seu coração porque a história vai ser forte, né? A música, para as coisas que ele ia narrar, né? Aí ele começa a falar que veio do sertão, que ele era fazendeiro, ele era estanceiro, vivia a vida rural e ele conhecia as durezas da vida rural, né? Vivia a vida difícil do sertanejo. Já na próxima frase da música, ele fala que ele pode não agradar, quer dizer, aquela história difícil que ele vai contar pode não te agradar, né? Talvez você não concorde com essa música, com o que ele está falando. Ele fala que do campo ele aprendeu a dizer não, quer dizer, ser firme, né? Lutar contra as coisas erradas. Ele fala na música, a letra do Vandré fala: e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Ele está querendo dizer o quê aí? Os ambiciosos e os corruptos corruptos não se preocupam com o destino do povo. Senti que precisava lutar e mudar, pois entre os brasileiros já fui povo, mas cheguei ao poder, chegou à presidência. Não por um motivo dele, né? Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, quer dizer, nem de amigos, né? Que qualquer querer tivesse, qualquer interesse tivesse naquela posição dele. Então ele fala que não foi por uma causa pessoal, familiar ou de algum amigo interessado. É o que está dizendo na música para mim. Porém, por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Esse dono da boiada era Getúlio Vargas, que morreu. Também era um fazendeiro. Também era estanceiro, né? Ele fala assim, mas não por motivo, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu, mas pelo povo humilde que ficou desamparado com a morte do grande líder Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas que era o pai, era chamado até de pai dos pobres, né? Então a próxima, ele fala: boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Foi o período que ele foi presidente do PDT. Do PDT, não, desculpa. O PDT. Era o PTB antigo, né? Uhum. Presidente do PDT, líder trabalhista, mantive o direcionamento do partido, crescimento do trabalhismo e fui ministro do Trabalho por 2 vezes, vice-presidente, né? Seguia como num sonho, organizando tudo isso, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. O boiadeiro chegou à presidência. E a interpretação tudo ia muito bem até que tornei-me presidente do Brasil, eleito pelo povo e fazendo um governo para ele, nacionalista, com muitas conquistas sociais importantes. Mas o mundo foi rodando, diz na música, nas patas do meu cavalo. O tempo foi passando, né? Sob o comando dele no PTB, e os sonhos que fui sonhando de um Brasil grande, né? As visões se clareando, quer dizer, nacionalista, trabalhista, tentei implantar no Brasil as reformas de base, principalmente a reforma agrária. Até que um dia acordei, foi o golpe militar de 64, que ele acordou, né? Valente lugar-tenente, dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto de fera, engorda e mata, mas com gente é diferente, né? Vai falar na próxima. Então ele é presidente legal, mas apesar do poder que ele ainda tinha, não podia matar ou deixar morrer pessoas por minha causa, numa possível resistência. Tortura, morte e violência eram as práticas muito comuns do regime militar. É aquilo que o senhor falou, né? Que a parte humanista dele, né? Ele não podia deixar morrer brasileiros. Então ele não resistiu. Se permite, assim? eu corroborar com isso, e quando você cita a questão da presidência, o PTB sob a presidência dele, o PRI do México sempre foi o maior partido das Américas. Quando o Jango presidiu o PTB foi o maior partido do Brasil, do Brasil e das Américas. Conseguiu ser maior que o PRI.
E outra coisa que não cabe colocar, àquela época, a eleição de vice-presidente era separada do presidente. Em 55, quando ele foi eleito vice-presidente a primeira vez, ele teve mais votos que o JK. JK é cantado em verso e prosa, com todo respeito aos mineiros aqui presentes, mas JK teve quase 500 mil votos a menos do que o Jango. Se não me falha a memória, o Jango teve 4.490.000 e o JK 4.100.000, coisa do tipo. Em 60, ele é reeleito vice-presidente da República. A chapa foi montada pelo povo, né, praticamente. Jânio Quadros, presidente, teve 6 milhões, e o Jango repetiu os 4,5 milhões de votos. Quer dizer, ele vinha num crescente mantendo aquela votação. Então, o golpe foi em cima do Jango, em cima do presidente civil, em cima de um homem generoso. E o Brasil também estava na moda no mundo, desculpa de eu me alongar só um pouquinho. O Brasil elegeu uma gaúcha, Ieda Maria Vargas, Miss Universo. A música brasileira estava cotejada no mundo, estou falando década de 50, início da década de 60. Então era bom demais para ser verdade. Um casal lindo, que era a Dona Maria Tereza, a mais bela primeira-dama da nossa história, capa da Life, para causar ciúme e inveja na Jacqueline Kennedy. Você imagina o que é um jornal, uma revista americana, botar uma brasileira, né, tupiniquim, sendo mais bonita, que é a mulher mais conhecida do mundo. Você está me entendendo? Então, tudo isso somado, e mais as reformas de base, mais ao amor ao povo, quando o ministro do Trabalho, ele aumentou 100% o salário mínimo. Pressionaram o Getúlio, até que o Getúlio foi obrigado a exonerar o Jango, porque favoreceu o trabalhador. Mas manteve os 100%. Desculpa de eu falar, mas é uma contribuição. Bem importante, né, essa referência. E só continuando um pouco na história, né, com a renúncia do Jânio, que mandou uma carta lá para o Congresso, que surgiu, então, o movimento... Jânio Quadros. Do Jânio Quadros, né, que era o presidente e o João Goulart era o vice. Desculpa, eu esqueci dessa parte. Daí surgiu o movimento da legalidade, liderada pelo saudoso Leonel Brizola, lá nos porões da legalidade, no Piratini. Sou obrigado a te interromper para falar de uma coisa maravilhosa de música engajada. Surge uma outra... Antes do Disparada, teve o hino da legalidade, que um dos autores morreu recentemente, colega de teatro, o ator Paulo César Pereio. Avante, brasileiros de fé, unidos pela liberdade, que foi o que embalou a cadeia da legalidade. Desculpa da contribuição. Excelente. Ótimo. Então aí, doutor Isso é música engajada, né, professor? Sim, vamos então concluir. Muito interessante, a gente está estudando aqui a letra. Aí ele continua lá, mas com gente diferente. Não podemos tratar pessoas dessa maneira, né? Ele não... É aquela parte humanista que ele falou. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto para enganar. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu não mudo de opinião, permaneço fiel aos meus princípios, ideais, reformas sociais, pois não estava no poder pelo poder, mas para servir a minha nação e meu povo. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Foi quando ele foi para o exílio, né? Então, vou para o exílio, vou tentar organizar a resistência política no exílio, né? Foi o que ele fez. E não lutar e matar pessoas. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Quer dizer, entre os brasileiros já fui povo. Como líder desse povo, fui presidente e fui derrubado. Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse. Quer dizer, não por minha culpa ou dos meus, né? Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Eram os adversários da UDN, né? Por inveja e por ambição dos adversários, derrubaram ele, né? Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. Quer dizer, a vida foi passando, o tempo foi passando, né? E já que um dia montei, agora sou o cavaleiro. Laço firme e braço forte. E já que no passado fui fazendeiro, voltei ao campo, ao sertão, às minhas origens.
num reino que não tem rei. O Brasil, depois de 64, era um governo golpista, ilegal, sem líderes, sem verdadeiros, né? E mais ou menos é essa aí, depois é repetição, né? Repete de novo as estrofes, mas a interpretação que a gente deu foi isso. E ali estão os nossos líderes. Isso, interessante. O Alan, você que é gaúcho, meus heróis são todos gaúchos, cara. Olha aí que honra, né? Tá, então depois de aprender um pouco, estudar um pouco sobre essa canção disparada, a gente agora pode ouvir com mais atenção, né, com mais conhecimento, uma música que marcou a história política do Brasil. Então vamos com a Gabi finalizar essa parte. Perfeito, obrigada. Agradecendo aí a todos, né, pelo apoio, pela participação, o companheiro Edevaldo também ali sempre atrás das câmeras, o companheiro Alan, o Gaeta, professor. Vamos lá, gente. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro.
laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Muito bem. Nossa, segunda Maravilha. Muito bom. Então aí finalizando mais uma edição aí do programa, eu agradeço de coração a participação de todos, que possamos, né, refletir essa música, pensar na política atual, no momento político, porque realmente essa música é uma inspiração, é mais do que uma música, né? Ela transmite aí a indignação de um povo, a resiliência de um trabalhador, de um trabalhista, enfim, toda a nossa história, né, brasileira está refletindo aí nessa música. Quem quiser nos acompanhar, nos siga aí na TV Legalidade, né, canal 12 TV Legalidade no YouTube. Esse vídeo vai estar lá. E até a próxima oportunidade, né? Muito obrigado aí pela companhia de todos.